Eu que não tinha mais nada além de uma palavra. Canta a igreja. Mal sabia eu que isso era tudo. Bota a letra aí. Diz: uma palavra liberada tem poder. Diz: como eu tu diz pelas mãos, mais uma. E eu que além de uma. Declare isso, vai. Mal sabia eu que tudo que eu precisava, o quê? Uma palavra liberar tem poder. Como eu, projeto que de Deus. Quem ouviu essa canção pela primeira vez? Levanta a mão aí. Rapaz, pouca gente, hein? Irmão, o que você está fazendo que você não está ouvindo o hino? Queridos, essa canção ela veio de encontro àquilo que Deus estava falando no meu coração essa manhã. Ontem nós ensaiamos essa canção e esse trecho ficou na minha cabeça e eu dormi com essa palavra. E o Espírito Santo me despertou e disse: o que você precisa é apenas de uma palavra. Às vezes muitos de nós estamos fazendo tanta coisa que Deus não pediu. Qual foi a palavra que Deus te deu? O que você está fazendo? O que você está se preparando para que esse dia chegue? Ou você acha que Deus te trouxe aqui só para viver de um culto após o outro? Deus tem um projeto nessa terra. Deus tem um propósito com a tua vida. E hoje nós vamos entender um pouquinho disso, amém? E eu estava orando, falando: Deus, nos dê uma palavra de esperança. Pastora Thaís ministrou na quinta-feira. Meu Deus, pastora, quero louvar a Deus pela tua vida, porque aquela palavra foi muito pontual para um ciclo que eu e minha esposa estamos entrando. O medo tentou nos parar. Já havia algumas semanas eu orando e falando com Deus. E Deus dizendo: vai cabeção, vai cabeção. E eu preocupado. E quando ela veio, você precisa voltar a sonhar. Sabe o que acontece, igreja? Muitos de nós, eu não sei se nós perdemos a esperança. Parece que nós viemos ao culto. Qual é a tua expectativa? Enquanto você entoa uma canção, qual a expectativa está no teu coração? Que Deus vai fazer. Quando nós cantamos essa palavra, eu estou crente, Deus vai fazer. Eu já tenho essa palavra, você já tem essa palavra, amém? Eu quero frisar isso aqui essa noite. Todos que estão aqui, você já tem essa palavra. Receba em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa mensagem essa noite é nada mais, nada menos. O poder de uma, quem sabe? Palavra, glória a Deus. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, aonde tudo começou. Gênesis 1:1. Espírito Santo, pode aumentar esse teclado aí, não fica com medo não. Deixa Deus te usar, irmão. Você achou? A palavra de Deus diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz. E houve, ponto. Volta lá, deixa lá. E houve luz. Segura aí, pode deixar aí por enquanto. Querido, o universo ele foi criado não com ferramentas.
Deus não precisou usar ferramenta para criar esse mundo. Foi apenas uma palavra. E quando eu comecei a meditar nisso, pode aumentar mais um pouco, irmão. Não fica acanhado não, varão. Você é livre. A terra, a palavra de Deus vai dizer que a terra ela era sem forma e vazia e havia escuridão. Às vezes você está vivendo dias, está vivendo situações aonde está vazio. Você já não tem mais alegria, não tem esperança, aquilo que eu disse. A escuridão. Às vezes você está vivendo sobre uma situação que há escuridão. Escute isso. E o que Deus disse? Haja para tudo, querido. Se alinhar, precisa de luz. Para haver alinhamento, a luz precisa entrar. Quando você está diante de uma situação a qual você não consegue entender o que se passa, a primeira coisa que você precisa dizer é: Senhor, traga a tua luz. Vem, Jesus, com a tua luz sobre a escuridão. Porque, querido, quando você entra num quarto onde está tudo desorganizado, você consegue desorganizar no escuro? Você precisa que uma luz clareie. Então você vai dizer: agora eu sei aonde eu vou começar a trabalhar. A primeira coisa que nós precisamos é que o Senhor ilumine para nós aquilo que tu queres. Traga luz, Senhor, no propósito. No ambiente, escuta isso, no ambiente desalinhado, onde há escuridão, oh meu Deus, a luz se torna uma referência. E que luz é essa? Você sabe me dizer? Vamos dar um pulo lá em João 8,12. João 8,12. A palavra de Deus vai nos dizer: e falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós sabemos que João vai dizer que no início o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Jesus desde o início participou da criação do mundo, através da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos chamados para um propósito de ser a luz do mundo. Quando nos relacionamos com Jesus, quando nós pedimos: Jesus, vem com tua luz sobre mim, vem com tua luz sobre a minha casa, deixa eu te falar, as coisas elas vão começar a se alinhar, irmão. As coisas vão começar a entrar no lugar. Na tua empresa, peça: Senhor, traga a tua luz sobre a minha empresa, porque já foi liberado através da tua palavra. Está entendendo, querido? Sobre uma situação, Deus, traga luz. Sobre uma enfermidade, Deus, traga luz. Eu quero entrar num tópico aqui, e eu quero ficar um pouco nele, que diz assim o tema: o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós nos preocupamos muitas vezes com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Aqui está o maior problema. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Às vezes nós nos preocupamos até o que nós pensamos a nosso respeito. Nos preocupamos com o que o diabo pensa ao nosso respeito. E pouco nos importamos com o que a palavra realmente diz ao nosso respeito.
A minha pergunta para você é: você sabe o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Precisamos entender que cada um de nós somos únicos para Deus. A palavra de Deus diz que vale mais o quê? Uma alma do que o mundo. A minha pergunta para você é: quanto vale a tua alma? Pergunta para o teu irmão que está do seu lado, fala para ele: quanto que vale a tua alma? Responde para ele: o mundo inteiro. Porque para Deus você é único. Aqui começa a minha palavra para você. Há alguém que desde o início de tudo, desde a criação do mundo, ele já sabia onde que o homem ia estar e o que o homem ia fazer. E desde o início do mundo ele criou um caminho de volta para o homem. Porque Deus sabia que o homem ia errar, o homem ia falhar. O problema é quando a gente erra e falha, além da gente voltar para a palavra, nós nos escondemos. E nós vivemos em escuridão. Mas quando nós olhamos para Jesus e dizemos: Jesus, eu quero que a tua luz me ilumine, tira de mim as trevas que ainda existem, eu começo a me tornar parecido com Jesus. Eu já não me importo mais com o que as pessoas vão pensar ao meu respeito. Eu já não me importo mais com o que eu penso ao meu respeito. Eu me importo com o que a palavra diz ao meu respeito. Eu começo a me importar com o que Deus já disse. E nós vamos entrar ali em cada tópico. Tem um irmão que eu estou discipulando, e ele está sofrendo um problema, uma luta interna muito grande. E toda vez que a gente senta para conversar, o Espírito Santo diz para mim: cara, leva alegria para ele, conta umas piadas para ele, dá risada com ele, e começa a mostrar para ele o valor da vida com Jesus. Porque um crente, irmão, ele tem que fazer diferença onde ele está. O crente precisa fazer diferença onde ele está. Porque se você diz que você é nova criatura, cara, você precisa ser diferente. E qual a imagem que você está se espelhando? A minha pergunta é essa: se aonde você trabalha o ambiente é pesado, a culpa é sua. Não sai de lá falando: o meu trabalho, pastor, olha, o que a palavra diz. O que palavra você tem liberado no seu trabalho? Quando começa a dar errado, o que você diz? Essa PIN não serve para PIN nenhuma. Ou você vira e fala: não, em nome de Jesus eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Eu vou mexer. Porque o poder está na... O que você diz para a tua esposa? Qual que é a palavra que você libera sobre os teus filhos? Lá em casa nós vigiamos muito nisso, para não amaldiçoar a próxima geração. Porque a palavra, ela tem poder de criar e também de destruir. A Bíblia vai dizer que a arma que mais mata é a língua. Você consegue entender, irmão? E por que então nós não pegarmos a palavra de Deus e botar no nosso paladar? E botar na nossa língua? Eu como a palavra. O apóstolo dizia algo que eu achava muito interessante. Ele fala assim: o teu hálito vai dizer aquilo que você está comendo. O que sai da tua boca revela o que está aí dentro. Escuta isso. Se você é uma pessoa pessimista e nada está dando certo para você, às vezes você vai precisar mudar a tua fala. Se você não dá sorte no amor, precisa mudar a tua fala. Eu lembro quando eu era já adolescente entrando para jovem,
E eu sempre, já falei isso aqui, vou falar de novo. E eu sempre tomava gai das meninas. O neguinho não sabia ainda, agora você está sabendo. Sempre, irmão, começava a gostar da menina, sabe o que acontecia? A menina me traía. Gostava da outra, me traía. E aí eu descobria. E eu ficava triste. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui orar, falei, Deus, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu vou esperar pela minha esposa. Eu não vou me relacionar com mulher nenhuma mais. Pode ser a mais linda que chegar. Eu vou relacionar com aquela que vai ser a minha esposa. Eu vou casar com ela. E deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que ela seja bonita. Eu quero que ela seja alta. Comecei a pedir os kits. Quero com multimídia, tudo certinho. Quando o homem compra um carro, ele quer o quê? Com multimídia, câmera de ré e sensor de estacionamento. Pedi tudo, irmão. E sabe o que aconteceu? Toquei a minha vida. Aí vinha uma, sai fora. Vinha outra, sai fora. Um belo dia cheguei no acampamento de jovens e eu estava, olha, querendo Jesus, de uma forma violenta. E quando eu chego, que a irmã, os intercessores já estavam orando para nós logo na entrada. E quando uma irmã veio, uma profeta disse assim, olha o que você está pedindo para Deus, Deus vai te dar nesse acampamento. Aí eu pensei, será que é o PlayStation? Será que é aquela bicicleta? O que será que é mesmo? E quando eu comecei, irmão, tinha uma moça bonita, alta. Ela chegou em mim na época, eu era o menino do São João. O menino do São João não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. E ela chegou para mim e disse assim, oi, tudo bem? Você tem Orkut? Eu olhei assim, o que é Orkut, cara? Quem lembra do Orkut? Não é? Quem lembra do Orkut aí? Para de mentira. Agora vocês levantou a mão, cambada. Não, todo mundo assim, ó, pastor. Levanta a mão sem medo agora, fala. Aí todo mundo. Eu não tinha Orkut, cara. Eu falei, o que essa menina tá falando? Aí um outro amigo do meu lado falou, eu tenho Orkut. Aí ela, você viu não sei o quê, Yakult de 2 litros, kkk, os dois começaram a rir. E eu fiquei, nossa, eu acho que essa conversa não é pra mim não. Eu acho que o negócio é skate mesmo, vamos pra outra turma. Mas quando eu olhei, falei, nossa, que menina bonita. E eu fiquei amigo dela, irmão. Aí tive que baixar, não tinha computador em casa. Quem tinha computador era a gente que tinha condição. E aí não tive, né, boi? Depois que eu fui te conhecer, sei lá, os tempos mudou. Aí eu já entrei direto no MSN e aí tive um Orkut. Escuta, irmão, mas o que eu estou querendo te dizer com isso? Porque eu pedi para Deus, e Deus liberou uma palavra que eu encontraria naquele acampamento. Então nós ficamos muito amigos. Aonde eu estava comendo, a Janaína estava. Onde a Janaína estava, eu estava. E nós ficamos numa amizade, irmão. Coisa boa. Né, Tudão? Glória a Deus por isso. E casamos, e hoje nós temos filhos. E Deus, meu Deus, tem abençoado o nosso relacionamento dia após dia. Irmão, já teve muita turbulência. No primeiro, quantos meses de casado, Tudão? Eu não sei, eu sei que foi pouco tempo de casado. Eu estava na igreja ensaiando. Escuta, porque você acha que é tudo flor, mas não é não. Eu estava na igreja ensaiando com a banda. E sei lá, nós gostávamos tanto de ensaiar. Perdi a hora, pastor Rafa. Quando eu fui olhar no relógio, era mais de 11 horas. Meu Deus do céu, quando eu olhei, meu Deus. Tchau, gente, tá tarde. Quando eu corro, a gente morava num predinho. E essa mulher já estava irritada, porque eu não tinha avisado. E ela preocupada, quando ela me vê lá embaixo, que eu toco o interfone, ela pega minhas roupas, irmão, joga tudo para a janela. Vai lá pro teu ensaio. Jogou as roupas tudo, Alessandro. Eu falei, mas eu não estava no bar, eu não estou bêbado, eu estava na igreja. E aí eu fui para casa do meu pastor e falei, quer saber, eu quero separar. Nós decidimos. Nós não vamos, essa mulher é louca, essa mulher é doida.
Dá para cancelar o casamento ainda. A pastora olhou e falou: meu Deus, vocês sofreram tanto para ficar junto, agora com 3 meses quer separar? Volta para dentro da casa de vocês, chama Jesus para o relacionamento de vocês. Voltei para casa com ela, olhamos, olhei aqui, falamos: quer saber? Tudão, é eu, você e Jesus. O que você ficou chateada? Porque você não me avisou. Os homens têm problema de não avisar. Alguns já avisam, né? Outros não querem nem saber. Sai e acha que vive no mundo do Bob, com a bicicletinha lá no Vitrolzinho, Vilotrol. Escuta, isso era um dos problemas do meu casamento. Então nós fomos o quê? Ajustando, porque nós tínhamos uma palavra que era eu para ela e ela para mim. Vocês estão entendendo? Existe uma palavra de Deus liberada para a tua vida. Escuta aqui. Agora eu peguei, irmão. Eu estava meio marcha sorta. Agora eu engatei, vamos. Escuta isso aqui. Deus me disse assim: o problema é que muitas vezes somos mais influenciados pela mentira que sai da boca do diabo do que pela verdade que sai da boca de Deus. O diabo fala para você: você é feio, teu cabelo é ruim. Aí você: meu cabelo é ruim, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou não sei o quê. E você vai acreditando que na mentira do diabo. Irmão, arruma um irmão Jauro, toma ele e resolve o teu problema. Você está entendendo? O diabo começa a mentir para você: ninguém gosta de você, você é tão difícil. E você começa a chega na roda, o diabo fala: você é difícil, você não troca uma ideia. Tá vendo? Ninguém gosta de você. Mas a verdade é que alguém pagou um preço muito alto pela tua vida, e para ele você é único. Eu não me importo com o que os outros pensam, eu me importo com o que a palavra diz. Hoje nessa sociedade, irmão, os jovens eles têm medo de mostrar a cara. Vai tirar foto assim. Dá uma foto dele rindo bonito, ele pega o emoji e faz assim. Uai, quem que vai conhecer teu corpo tem que ver o teu rosto. Por quê? Porque é uma geração que o diabo tem influenciado dizendo: você é feio. Por que você mostra o rosto? Você está me entendendo, irmão? Isso eu estou dizendo à juventude. Vou partir agora para o mais adulto. Teu casamento não tem jeito, teu marido não tem jeito. E você prefere acreditar na mentira do diabo do que abrir a palavra e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a palavra, ela tem poder para o quê? Para criar o que não existe. Escuta isso. A palavra tem poder para criar o que não existe. O que você já profetizou sobre a tua casa, sobre o que a palavra de Deus diz. O que você faz num dia triste. O que você faz num momento difícil. O que sai da tua boca em meio à dificuldade. Ei, Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, porque quem está fazendo a aliança não é você comigo, mas eu com você. Ele é fiel para cumprir. Quer aplaudir? Aplauda. Pare de ouvir a mentira do diabo, irmão. Para de ouvir que não tem jeito. Escuta o que a palavra diz. Eu quero dizer algo que a palavra diz a respeito de você. Jeremias 31:3. Quando eu li isso eu até chorei. Eu estava sentado olhando para a janela. E quando eu li isso, meu coração começou a se encher de alegria. A palavra de Deus diz, Jeremias, põe aí para nós,
31:3. A palavra de Deus diz aqui, olha, é esse trecho: com amor eterno te amei, e com amor leal te atraí para mim mesmo. A minha palavra vai dizer: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Essa é uma promessa que Deus tem para nós. Deixa eu te falar, não importa, não tem o que você faça que vai fazer Deus gostar menos de você ou mais de você. Deus não gosta mais de mim porque sou pastor. Deus não gosta mais de mim porque estou com o microfone na mão. Você é único para Deus. Com amor eterno Ele te amou. Você precisa aceitar esse amor e ter a convicção de que é amado. Porque aí você não vai procurar aprovação em ninguém. Porque você está com a palavra. Mesmo que o mundo não te ame, porque o mundo não te ama, essa é a verdade. Vou te dizer, o mundo não te ama. O teu patrão, não sei. O divino está até assim. Teu patrão não sei se te ama. Mas o mundo não te ama, o diabo não te ama. E por que você dá ouvido para ele? Porque se tem alguém que te ama é Deus. Quando você acordar naquele dia, eu estava conversando com a minha esposa. Eu gosto muito de conversar, sabe, Tudão? Nós senta para tomar um café e ela fala. E ela falou assim, eu achei interessante, que a mulher, vocês têm fases, né, mulheres? Vocês estão boazinha, tudo bem, tudo legal, apenas 2 semanas. Porque as outras 2 é treva, é cumilância, é tudo que... E se parecer alguém, você quer quebrar o pau. E você não entende às vezes, depois é choradeira, nunca está bem. Você está entendendo? Eu falo isso porque eu tenho uma mulher dentro de casa. E aí quando esse dia que ela não está bem, sabe o que eu faço? Eu já falo para ela, ô Tudão, bem, ela já me avisa, porque a gente fez um código, irmão. Eu vou falar isso para você, que às vezes o teu casamento está com um probleminha aqui, eu vou te ajudar. Eu e ela fizemos um código. O dia que ela não está nos dias boa, que ela quer brigar, porque é impressionante. O dia que ela quer brigar, eu fico com vontade de irritar. Parece que é gostoso, sabe? Ver borbulhando a chama. Ela está irritada e você vai lá, bate no cabelo dela. Eu já falei, não põe a mão em mim. E aí acontece o rolo. A culpa é do diabo, a culpa é sua, que você não teve sabedoria. Então eu falei com ela, o dia que você não estiver legal, você já me avisa, que eu vou tentar me conter. Vocês estão entendendo, irmão? Porque num deslize desse, o diabo entra e estraga o nosso dia. Algo que era para ser tão legal, vira uma água de mingau. Pode pôr aí, depois você põe no grupo. Você está entendendo? O que era para ser tão gostoso, a gente sempre faz isso, porque o final de semana a gente sempre prioriza ficar junto. Então a gente fala para ela, não faz isso que você vai estragar o nosso final de semana. Aí ela para e pensa, não, é verdade, deixa eu acalmar. Tá entendendo, irmão? Você está entendendo? Então a primeira coisa que você precisa entender é que você é amado. O amor de Deus não depende do nosso desempenho ou do nosso resultado. Não depende. Não depende de eu fazer para ser aceito. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, você sabe disso. O diabo disse o que para ele? Se você é filho de Deus, faz. Jesus disse, está escrito. Jesus não precisou provar. O problema é que o mundo ele sempre quer que a gente prove algo. E o problema na nossa identidade é querer provar. Aonde o próprio Filho de Deus tinha relacionamento com o Pai, ele sabia, diabo, eu não preciso provar nada para você, rapaz.
eu já sou amado e sou aceito. Esse é o negócio. Então quando você é amado, você é aceito, você já entra no ambiente, não assim. Você já entra no ambiente. Eita, paz do Senhor, está bom ou não? E se não cumprimentou também, está na benção. E se deu para abraçar, abraça. Porque você tem o quê? A identidade firmada em Deus. Ei, não, pode ser que o irmão está num dia ruim. Aí que é a hora de você usar a palavra de Deus, chegar nele. Ei, varão, deixa eu te falar um negócio. A palavra de Deus diz: ao fraco eu sou forte. Você é forte, cara. Você está entendendo? Será que você pode fazer isso agora? Será que você pode cutucar a pessoa do teu lado? Percebe ela aí, olha para ela. Ela está feliz? Porque se não tiver, irmão, conta uma piada aí para ela, faz uma careta. A mulher tá brava, fala para ela: ô bem, deixa eu fazer um carinho em você. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? Isso é identidade, isso é você saber quem você é em Deus. Independente da circunstância ou da situação, você está de bem. Vamos lá. Em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Irmão, para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Eu costumo dizer que o retrovisor, ele é mais pequeno que o para-brisa, porque o importante não é o que está para trás. O que está para trás é só uma referência. Porque há um baita de um vidrão na frente, porque o caminho é para frente. Para viver coisas novas, irmão, precisa abandonar o que é antigo. Mas fez isso para mim, mas meu pai me abandonou, mas a minha mãe, não estou querendo ser frio a tua história, mas isso passou, o que importa é daqui para frente. Mas vai, eu separei tantas vezes, ai, mas larguei de tantas pessoas, ai, meu casamento. Para de olhar para trás e olha para frente. Quem está do teu lado hoje? Quem está do teu lado hoje? É isso que importa. Olha para frente, porque coisas novas estão sendo feitas. Eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura com um propósito. Eu não simplesmente sou uma nova criatura que agora, pastora Carla, eu converti, eu estou indo na igreja. Eu sou uma nova criatura com um propósito. E qual é o propósito? Vamos passar para mais um? Passa mais um versículo para frente, o 18, por gentileza. Deixa eu ver aqui que vai falar. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério do quê? Reconciliação. Eu sou uma nova criatura para reconciliar você com Deus, quem está lá fora com Deus. Por isso que eu falo, irmão, a luz precisa estar dentro de você. Porque quando você chegar onde tem escuridão, a tua luz vai brilhar, você vai sorrir, e as pessoas, alguns não vão gostar, e quem não gostar de você, deixa eu te falar uma coisa, investe nela. Porque a palavra de Deus diz que amar quem te ama é muito fácil. Agora, o verdadeiro evangelho é amar quem não gosta de você. Falou que tem resistência comigo, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto, irmão. Porque é uma oportunidade de eu olhar e falar assim: Jesus, eu preciso estar parecido com Jesus. Eu preciso melhorar um pouco. Porque a palavra que foi liberada, ela diz assim: suportai-vos. Quem pode dizer comigo? A palavra diz o quê? Suportai-vos.
Mas como é que é esse suportar? Em amor. Como é que é esse suportar? Robertão chegou. Tem que olhar na cara do Robertão. É isso? O que que é? Ser suporte é isso aqui, irmão, ó. Sustentar. Esse povo de baixo, ó. Ó o suporte, ó. Bora, Rô. Então, se você, a partir de hoje, se você sabe que o irmão tem resistência com você, seja suporte para ele. Chega sem ele perceber, fala assim para ele: aqui eu trouxe um copinho d'água para você. Ele vai olhar para você e falar: está acontecendo, tu vai morrer amanhã? Quer fazer coisa boa agora? Não, eu só estou tentando expressar quem é Jesus. Bora lá, que essa parte eu gosto. Isso aqui, volta rapidinho no 17, eu quero falar algo para você, que o Espírito Santo falou, me lembrou. Isso. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer um exemplo de alguém que esqueceu de olhar para trás e olhou para o que estava sendo novo? Quem escreveu isso, me corrija, agora é a hora. Apóstolo Paulo. Verdade, Ivan? Quem sabe quem foi apóstolo Paulo? Tem um irmão na célula, ele é novo convertido, pastor Rafa. E o estudo foi do que mesmo? Eu não lembro, de alguma coisa de nova criatura, não, me ajuda, Edivaldo, de fruto. Edivaldo, de fruto. Você estava lá, Edivaldo. E aí o que aconteceu, irmão? Tem um irmão que ele não é novo convertido, sabe? E aí a Jéssica, que estava dando estudo para nós, acabou a bateria até do meu relógio. Irmão, eu vou acabar. Deixa eu ver aqui, pastor Rafa. Vou acabar. E aí o que acontece? A Jéssica comentou a respeito do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, e a luz brilha para ele, e aí está lá Ananias de boa, orando, fazendo o seu devocional com Deus. De repente o Espírito Santo vem e fala para ele: ei, vai chegar um homem aí chamado de Saulo, e eu quero que você discipula ele. O personagem está certo? É Ananias, depois foi Barnabé, mas primeiro foi Ananias. O que aconteceu, irmão? Ananias falou: você está maluco, Deus? E Saulo mata crente sem parar. Mata crente igual frango. É uns 10 por dia. Você está doido? Eu não vou discipular esse cara não. Sabe o que acontece, irmão? Deus falou para ele: ele vai saber o que é padecer pelo meu evangelho. Eu encontrei com ele e ele é uma nova criatura. Paulo está dizendo as coisas que para trás. Irmão, quando você se converte, na boa, Paulo olha para trás e fala: gente, eu vi Estevão morrer, eu matei um tanto de gente. Era para ele, se ele olhasse para trás, pastor Rafa, ele entrava dentro da caverna. Sabe qual foi o problema de Elias? Foi ter olhado para trás e se comparar com seus pais. Ele devia ter continuado. Vem, Jezabel, matei 800 e tantos profetas e você vai sair desse trono. Mas ele foi se comparar, ele foi olhar para o passado. Eu não sou melhor que os meus pais. E ele entrou numa crise. Repara que a crise sempre está lá no teu passado. Mas Deus não é um Deus de passado. Ele é um Deus de presente e futuro. O passado é só uma referência que você precisa olhar e dizer: estou indo bem. Amém? Vamos continuar. Somos filhos. João 1,12. 1,12. Vamos abrir rapidinho, eu já estou indo para a parte mais interessante. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creem no seu nome. Você recebeu Jesus? Então você é filho. Acabou. Acabou. Sou filho. Eu tenho direito.
Amém? Tudo que Ele conquistou é direito nosso, somos filhos, não por vontade carnal, mas pela vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus, que todos nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos agora. É isso que o diabo tem raiva de você. E ele quer toda hora falar para você: você não é filho, você não é amado. E aí você começa a dar orelha à mentira, mas a partir de hoje você vai ouvir a verdade de Deus. Eu sou filho, eu sou aceito e eu tenho parte. Amém? Vamos nessa aqui. Romanos 8:37. Essa aqui nós vamos vibrar junto. Essa aqui nós vamos vibrar. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Segura aí. Em todas estas, olha para o teu irmão e fala assim: em todas essas coisas. Olha para o irmão que está atrás e fala: em todas essas coisas. Põe convicção, põe convicção. Fala para ele: em todas essas coisas. Tudo que está de ruim que você está olhando hoje, presta atenção. O que você está vendo que está de ruim, que está te estragando, em todas essas coisas. O diagnóstico, eu já celebrei antes mesmo de você ler o negócio, que eu já sabia que não era a sua hora. Então já celebro antes. Em todas estas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Passa mais um. Passa mais um. Por quê? Por quê, irmão? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir e nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem largura ou criatura poderá nos separar do amor que está em quem? Em Cristo Jesus. Você é um vencedor, irmão. Você é um vencedor. Segunda-feira você não é um derrotado. Não conseguiu fechar negócio, não chegou orçamento, você não é um derrotado. Você vai dizer a palavra: eu sou mais do que vencedor. Chegou um diagnóstico: eu sou mais do que vencedor. Escuta isso aqui, irmão. Quem diz que você é um perdedor? Quem? O diabo. Quem diz que você é um derrotado? O diabo. Deixa eu te falar. Ele é tão mentiroso que você pode inverter para cima dele. Você fala: o que, diabo? Eu não sou perdedor, eu não sou derrotado. Você quem é? Porque você já está condenado e eu fui justificado. É isso, irmão. Guarda isso. Quem está condenado e é um perdedor é o diabo, porque ele já foi condenado, mas através de Jesus nós somos vencedores. Quando ele morreu no madeiro, o mundo achou que venceu o nosso Salvador. O diabo achou que venceu, mas quando ele entra sobre as portas do inferno e ele diz: me dá a chave da morte, me dá, porque eu venci a morte. Aplauda Jesus, coloque-se de pé como um vencedor. Eu quero fazer um ato profético essa noite. Uma palavra liberada. O que você está vivendo hoje, pense as coisas ruins que você está vivendo hoje. Eu quero que você pense as coisas ruins que você está vivendo hoje. Não tenho recurso, estou com problema nas finanças, estou devendo, meu filho não quer vir para a igreja, o meu marido não é convertido. Eu quero que você pense agora. Você vai liberar uma palavra sobre isso. Você vai abrir a tua boca e você vai começar a liberar. Se o teu filho não está aqui,
Se o teu marido foi embora, se a tua esposa, se os teus filhos te abandonaram, você vai liberar uma palavra. Você vai liberar uma palavra. Porque deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que nós temos é uma palavra. Eu fico com a palavra. Quando Abraão estava para separar do seu sobrinho Ló, a palavra de Deus diz que Abraão chega: Ló, nós não devíamos brigar entre nós. Os teus pastores não deviam brigar com os meus pastores, Ló. Nós somos uma família. Mas a partir de hoje você precisa seguir o teu destino e eu vou seguir o meu. Se você falar que é para lá, eu vou para cá. Se você dizer que é para cá, eu vou para lá. Então eles chegaram numa decisão. A palavra de Deus diz que Ló olhou as campinas e ele viu que ali era bom para os seus animais. Ele escolheu o melhor, irmão. Abraão deixou ele escolher, porque a promessa não estava com Ló, estava com Abraão. Abraão tinha a identidade de Deus. Eu fiz uma aliança, eu obedeci a Deus, Ló, sem sequer saber aonde eu ia. Então deixa eu te falar, se eu estou no caminho da obediência, se eu estou caminhando sobre uma palavra, mesmo que seja um deserto, ele vai florescer, eu vou prosperar. Receba isso, igreja. Receba isso no teu coração. Receba isso. Se você está com problema nas suas finanças, ore a Deus essa noite e diga: Senhor, me dê uma mente empreendedora, me dê uma mente para governar os meus recursos. Você vai orar para Ele e fala: me dê uma mente para administrar os bens que eu recebo, porque eu vou prosperar segundo a tua palavra e ser fiel a ti com tudo que eu receber. Se o teu problema é de relacionamento com pessoas, porque existe, você vai liberar uma palavra. Fala: Senhor, a tua palavra diz que nós temos que ser um, e eu não tenho sido um com meu irmão, porque o problema não está nele, o problema está em mim. Pare de culpar o outro. Olhe para dentro de você e fala: não, mas hoje eu faço uma aliança na tua palavra. As pessoas vão ver Jesus através de mim, no relacionamento com o próximo. Libera a palavra, libera a palavra. Libera a palavra. Ei, se o teu casamento está em crise, libera a palavra, abraça a tua esposa agora. Ore com ela. Libere a palavra. Nós vamos ser o casal mais feliz dessa terra. Nós vamos ser o casal mais feliz desse mundo, porque nós temos uma palavra de prosperidade, uma palavra de nova criatura. Agora, em nome de Jesus, se você quiser dobrar o seu joelho, nós vamos cantar essa canção de novo. E você vai orar, ninguém vai orar por você. Agora é você quem vai orar por você. Você vai olhar agora onde está a tua dificuldade, irmão. Aleluia. Ore agora em nome de Jesus.